Será que você precisa de uma ZV-1 ou uma ZV-10 ainda é suficiente? Bora descobrir nesse vídeo. Fala viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês as diferenças entre a ZV-10 e a ZV-1 para ver se faz sentido você fazer esse upgrade ou se a ZV-10 vai continuar sendo uma câmera ideal para quem está começando. Então antes de tudo, se você já conhece a gente, já segue a gente, já é inscrito no canal, já viu a gente em algum lugar, já deixa o like aqui no vídeo porque sabe que esse vídeo vai ser legal, e se por acaso você chegou agora a primeira vez assistindo esse vídeo ou assistindo o nosso canal, então assiste o vídeo todo e no final você vê se vale a pena se inscrever e se te ajudou, fechou? Só não esquece, se a gente te ajudar, você meter o dedo no like aqui porque isso ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo. E a primeira coisa para falar é que apesar das duas câmeras serem destinadas ao mesmo uso, elas são destinadas a públicos diferentes. E por que eu tô falando isso? Porque uma câmera custa R$5.000, enquanto a outra custa 14 a 17 mil reais. Não dá para falar exatamente o valor dela porque ela ainda tá chegando no Brasil, então se você estiver assistindo esse vídeo mais pra frente, for um pouco mais barato ou um pouco mais cara, saiba que esse vídeo está sendo gravado no momento que a câmera ainda não teve o lançamento oficial no Brasil, tá? Até porque a Sony não está oficialmente no Brasil, então nunca vai ter um lançamento oficial. A gente sabe que as duas câmeras estão destinadas a públicos diferentes. Enquanto a ZV-10 vem com uma proposta muito mais de público iniciante, pessoas que estão começando, ou pessoas que estão querendo migrar de uma câmera um pouco pior para uma câmera um pouquinho melhor sem gastar muito, quando a gente fala da ZV-1, a gente tá falando já de um upgrade ou de uma troca de equipamento que faz sentido. Então, por exemplo, a pessoa já trabalha com vídeo profissionalmente e tal, grava com uma 7 III, quer mudar, vai pegar uma ZV-1, ou trabalha com a ZV-10, mas quer pegar uma full frame, aí sim vale a pena a gente pensar no upgrade para ZV-1, tá? Então assim, não é uma câmera muito barata, é uma câmera que tem outro público, mas é uma câmera que pode fazer muito sentido para você, e ela não é só para criador de conteúdo, tá? Assiste esse vídeo e você vai entender. Vamos de fato às diferenças dessas câmeras e chega de enrolação que eu acho que eu tô enrolando demais. Primeira coisa a entender é que a ZV-1 é uma câmera full frame, enquanto a ZV-10 é uma câmera crop. Ah, mas que diferença faz isso? Bom, para quem já trabalhou com uma câmera full frame, não preciso nem falar, mas para quem nunca trabalhou, o sensor full frame ele consegue receber mais informação, então automaticamente ele vai desempenhar melhor em baixa luz, então isso já é um ponto positivo, e também vai ter mais qualidade e detalhes na imagem. Fora que a proporção do sensor full frame em lentes é a proporção real, enquanto no APS-C, que é o sensor crop, quando a gente coloca uma lente 35, ela vai ter o fator de crop que vai transformar uma lente 35 mais ou menos numa lente 50. Porém, quando a gente tá falando aqui de sensor, é importante a gente falar do que chega perto do sensor ali também, que é o obturador. Enquanto na ZV-10 a gente tem um obturador mecânico, na ZV-1 a gente não tem esse obturador mecânico. É sempre um obturador digital e sempre faz aquela famosa foto silenciosa que simula um som de câmera. Nossa, não tem nada mais frustrante do que som simulado de clique de câmera. Enquanto na ZV-10 eu consigo fazer 11 fotos por segundo com um obturador mecânico, tá? Então, muito mais legal e muito melhor para quem vai fotografar. E como a gente tá falando de obturador, shutter e sensor, é importante a gente falar sobre os megapixels. A Sony ZV-1, ela tem um sensor parecido com o sensor da FX3 e da 7S III. Então, são sensores com poucos megapixels voltados a vídeo. Então, o foco principal dessa câmera não é ser híbrida, tá? Que são câmeras que fazem foto e vídeo. O foco principal é ser uma câmera de vídeo, tá? Focada em criador de conteúdo para vídeo. Por isso que ela tem poucos megapixels e por isso que ela conta com o sensor da FX3 e da 7S III. Enquanto na ZV-10 a gente tem um sensor para câmeras híbridas, como, por exemplo, uma 6500. É um sensor bem parecido, que faz tanto fotos com bons megapixels, 24 megapixels, e também bons vídeos com uma qualidade bem aceitável, tá? Claro que quando a gente fala de 12 para 24 megapixels, a gente tem que levar em consideração que como a câmera tem um foco para vídeo, 12 megapixels vai ser bem melhor para vídeo, né? A ZV-1 ela vai se desempenhar bem melhor para vídeo, não só por ser um sensor full frame, mas por além de ser um sensor full frame com poucos pixels. Isso faz com que os pixels dentro do sensor sejam maiores e consigam entender melhor a captação e a entrada de luz dentro do sensor. Isso faz com que ela desempenhe melhor em baixa luz, enquanto a ZV-10, por ser um sensor crop e ainda com muitos megapixels, o sensor não entende muito bem em baixa luz e não consegue captar luzes mesmo que quase que inexistentes numa imagem, fazendo com que ela não funcione tão bem e não desempenhe nem um quarto da qualidade que a ZV-1 pode te oferecer em baixa luz, tá? Então um ponto importante que você que trabalha com vídeo precisa entender. Mas dá pra fazer foto com a ZV-1? Sim, dá pra fazer foto com a ZV-1. Vai ser a melhor qualidade do mundo? Não. Só que como ela é um sensor full frame de 2 megapixels e a ZV-10 é um sensor crop de 24, você vai ter mais nitidez e mais detalhe de informação ali de pele, essas coisas. Na ZV-10, na ZV-1 você vai ter mais cor,
porque é um sensor maior. Então tem esse contraponto, tá? A ZV-10 ela vai ser melhor em nitidez, detalhe e tamanho de imagem, principalmente isso. Se você precisar ampliar, a ZV-10 vai ser a melhor escolha. Ambas fazem boas fotos em RAW, tá? Isso é um ponto indiscutível, mas a ZV-10 vai se desempenhar melhor em fotografia por conta de ter mais megapixels. Outro ponto que a gente vai falar agora é de gravação. Enquanto na ZV-10 a gente grava 24, 30 em 4K no máximo e depois 60 e 120 Full HD, sempre 8-bit 420, que é um formato bem comum assim para câmera de entrada e câmera crop. No caso da ZV-10, eu acho que falta ela ter essa possibilidade de gravar em 10-bit pelo menos, tá? Porque para vídeo faz muita diferença. Eu sei que para quem tá começando e nunca gravou em 10-bit, não sabe a diferença e deve achar que isso é uma grande bobagem. Tipo, dá para gravar em 8-bit, eu só preciso de uma câmera. Óbvio que dá. Você pode gravar até com seu celular, até com qualquer câmera. Mas quando você busca evoluir em questão de qualidade de imagem, 422 10-bit vai te trazer uma dimensão de cor muito melhor. E isso vai evoluir bastante suas produções. E quando a gente fala da ZV-1, é uma câmera que conta com um sensor basicamente igual ao da FX3 e o da 7S3, que é um sensor que grava 4K, 422 10-bit em 4K 60 e 120. Então, assim, é muito impressionante o que essa câmera consegue fazer. Antes a gente tinha que ver uma câmera e falar, ela grava em 4K, mas só grava em 4K 30. Ela grava, por exemplo, a 7.4, ela grava em 4K 60, 422 10-bit, mas não grava 4K 120. E mesmo sendo uma câmera com muitos megapixels e full frame e uma câmera muito boa, ela ainda perde nessa questão pra ZV-1, que é uma câmera que, na teoria, é uma câmera de entrada para criador de conteúdo. E o legal da ZV-1 é que, além do 4K dela ser melhor, tem mais funções para gravação, 422 10-bit, o 1080 da ZV-1 também é melhor. E mesmo que você utilize na ZV-10 o dobro da velocidade do obturador que você está utilizando na gravação, ela vai ter rolling shutter. E para quem não sabe, rolling shutter é aquela espécie de gelatinosa, uma sensação gelatinosa que a câmera traz quando você faz movimento, tanto o movimento da câmera quanto o movimento do objeto. Isso não é legal. E se você estiver utilizando a velocidade do obturador um pouco a mais ainda, ou um pouco a menos errada, não tiver do formato certo, que seja um stop, você vai ver uma imagem completamente gelatinosa, coisa que não acontece se você coloca certinho a velocidade do obturador na ZV-1. A ZV-1 não tem um rolling shutter, tá bom? E é importante eu ressaltar isso porque isso faz muita diferença numa produção. E comparando as duas câmeras, o que mais me deixa assim perplexo é saber que você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal. Ó que legal, bacana, né? Assistiu até aqui, viu que a gente deu várias dicas legais, tá falando, nossa, que vídeo bacana, e eu não vou me inscrever aqui porque eu sou um cara ruim, eu sou uma pessoa ruim, então se inscreve, por favor. Ajuda nós aí. Outro ponto impressionante da ZV-1 é o foco, cara. Ela tem um foco mais recente da Sony. Ela tem o foco da Sony A7R5, que é o melhor foco das câmeras Sony que existe no mundo. O foco da Sony A7R5 é o melhor foco da marca Sony. Não tem nenhuma câmera com foco tão bom. Então, a ZV-1 conta com o melhor sistema de foco da Sony. Enquanto na ZV-10, a gente tem um sistema de foco assim mediano para bom. Não é ruim, é um sistema de foco muito bom, ele reconhece rosto, reconhece olho de animal, mas não é igual esse novo sistema de foco, tá? Eu acho que assim, com nenhuma das câmeras você vai apanhar quando a gente tá falando de foco. Enquanto na ZV-10 a gente tem um foco muito bom também, só que não é tão atualizado e não tem os mesmos recursos que a ZV-1 pode te oferecer. Então você vai estar bem munido de foco nas duas câmeras, só que eu preciso pontuar a Sony ZV-1 porque ela tem um sistema de foco atualizado com novas funções e também com novas possibilidades. Outra coisa muito legal e inovadora que a Sony ZV-1 tem é que ela tem um modo de foco que quando você seleciona o rosto da pessoa, ela faz um tracking no rosto da pessoa e faz uma edição dentro da câmera. Como assim? Edição dentro da câmera. E esse formato de tracking, ele vai seguindo o rosto da pessoa de acordo com os movimentos que ela faz. Então eu só preciso selecionar o assunto, não precisa ser um rosto, pode ser um assunto, uma mão, alguma coisa. Mas eu não sei se é a primeira vez que a Sony está implantando isso dentro das câmeras. Quando a gente testou utilizando a mão, não funcionou muito bem. Quando a gente colocou no rosto, funcionou perfeitamente bem. E mesmo utilizando a câmera parada no tripé, quando você clica no rosto, ele vai seguindo o objeto e dá uma sensação muito legal e ajuda bastante o criador de conteúdo a otimizar o tempo e também ter um resultado bem interessante. Óbvio que não preciso falar que a Sony ZV-10 não tem essa função, né? Quando a gente está gravando aqui na ZV-1, a gente tem uma opção de estabilização de enquadramento, que você, a hora que você seleciona a opção de centro, ele dá um crop bem grande na imagem e ele usa o resto da imagem que ele cropou para traquear o rosto da pessoa e eu só seleciono o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero selecionar o rosto dela, pronto, ele já entendeu o que é para ele seguir e quando eu dou REC e ela se mexe, olha o que acontece. Sem mexer a câmera, sozinho ele vai traqueando. Ó, tá vendo que tá traqueando ela sem eu mexer a câmera, ó? Repara, ó. Eu não tô seguindo ela, ó. A câmera, ó, tá vendo? Principalmente quando ela muda de direção rápido, assim, muda de direção assim, ó. Vem pra cá e pra cá rápido. Pra cá, ó. A câmera tá seguindo sozinho o movimento dela através dessa inteligência que tem aqui dentro. Quando eu tiro o zoom,
Isso aqui eu tô com o zoom mínimo dessa lente porque ele dá um crop bem legal, mas quando eu dou um zoom no rosto dela, eu perco um pouco essa dinâmica, tá traqueando ela e seguindo, ó. Eu não tô mexendo a câmera acompanhando ela, mas eu poderia acompanhar, facilitaria um pouco a vida do tracking aqui, eu teria mais espaço, ó. Mas ele tá traqueando de um jeito perfeito o rosto dela no meio. Se eu ficar parado, ele segue do mesmo jeito. Ó, olha que bizarro. Isso aqui tem que mostrar na câmera porque senão a pessoa não acredita. Olha isso daqui. É insano, né? Então bora pra continuação. Vamos. A Sony ZV-1 também conta com um novo modo de estabilização. Enquanto na ZV-10 a gente tem dois modos de estabilização, que é a estabilização normal e a estabilização ativa, na Sony ZV-1 a gente tem três, que é a estabilização normal, steady shot, eu tenho a estabilização ativa e estabilização ativa dinâmica, que ela dá um cropzinho a mais na imagem e a imagem fica muito estabilizada. Lembrando que todas essas câmeras elas te dão a opção de você utilizar o Catalyst Browser para você conseguir editar a estabilização dessa imagem na edição. Então isso é bem interessante e ajuda bastante o criador de conteúdo, tá? Mas é importante lembrar que ter isso dentro da câmera eu acho que é uma função mais legal ainda. Outra coisa legal de ressaltar é que quando a gente ativa o modo de steady shot ativo e dinâmico, a imagem fica com um leve borrãozinho em movimento. Ela fica meio uma espécie de motion blur no movimento e não é tão perfeito assim quando você mexe demais, mas ela estabiliza. Então eu acho que vale a pena você utilizar quando você conseguir controlar melhor ali a estabilização e você precisa que fique estabilizado. Senão, a opção de steady shot ativo já vai resolver bastante. Conforme vocês viram na ZV-10, ela já estabiliza bastante. Então a ZV-1 veio com um upgrade aí. Mas uma coisa que me deixou bem frustrado nas duas câmeras, na realidade, é perceber que você não deixou o seu like no vídeo, cara. Tá de sacanagem? A gente aqui fazendo um vídeo puta trampo, pegou essa câmera aí lá dos Cafundó de Judas. Ponha o seu dedo no like aqui, por favor. De preferência o indicador, que se for outro dá um azar danado. Mais um ponto positivo para a ZV-1 é o fato dela ter uma tela, quando você vê a tela com uma qualidade muito superior ao da ZV-10. Quando você tá usando ela no dia a dia, você não percebe que a qualidade da tela não é tão boa, né, da ZV-10. Você fala, uma qualidade ok. Só que quando você pega uma outra, por exemplo, a gente que tá gravando com a FX3, ou com a 7S3, ou a 7 IV, a diferença é muito perceptível. Parece que você tá, por exemplo, a 7C. A 7C, a qualidade da tela dela é tenebrosa, é bem parecido com a da ZV-10. Se eu não julgar que elas sejam a mesma tela, tá? Então, assim, não é uma tela com uma qualidade muito legal, as imagens não ficam tão fiéis, você acha que a imagem tá meio ruim, você vai perceber que ela tá boa quando você passa pro computador, tá? Então é uma tela assim que não é tão legal, mas nada que o monitor externo não resolva esse problema. ZV-1 tem modos de microfone, diferente da ZV-10, que só você tem a opção de ligar o microfone. Na ZV-1 você tem a opção de colocar ele virado para você, virado para trás, pegando tudo e também de um jeito que ele entende automaticamente. E além disso, o microfone da ZV-1 ele é superior ao da ZV-10. Eles colocaram um formato ali, o microfone ficou com uma qualidade melhor, mas o microfone da ZV-10 também é bem interessante, não é igual da, por exemplo, da 7 IV, que apesar de ter um microfone legal, ele fica numa posição ali que não facilita muito você utilizar a gravação tipo selfie assim ou um vídeo do YouTube. O da ZV-1 já ajuda bastante, o da ZV-10 também. Ó, galera, se liga. Vou mostrar pra vocês o áudio que eu falei. Quando eu clico aqui, ó, nessa opção, o microfone que tá funcionando é o microfone de trás. Quando eu aperto essa opção, ele define automaticamente qual microfone que ele vai usar, e quando eu aperto essa opção aqui, ele está utilizando o microfone da frente. Então agora ele está utilizando esse microfone da frente. Se eu viro aqui e coloco a câmera desse jeito, ele escolhe todas as direções. Então se eu falar aqui ou falar aqui, ele funciona, e se eu clico aqui, ele vai funcionar só o microfone de trás, que é esse daqui. Outra coisa legal que a ZV-1 faz é streaming 4K 30, então você consegue streamar em 4K se você tiver, né, a opção de streamar dentro da sua placa de captura. Se sua placa de captura for, por exemplo, um Atem Mini, não dá para você fazer transmissão em 4K, teria que ser alguma coisa mais voltada para uso profissional e uso em 4K. O Atem Mini não tem essa opção. Agora sobre superaquecimento, a ZV-1, ela apesar de ter specs incríveis, maravilhosa, ela tem um problema sério, que é o problema de superaquecimento. Essa câmera gravando em 4K 30, ela desliga, e gravando em 4K 60 ela não dura 24 minutos gravando, sem superaquecer e desligar, tá? Então é uma câmera que tem problema. No Japão essa câmera tem caído bastante as avaliações pelo problema mesmo de preço barra qualidade, né? É uma câmera que tem uma qualidade muito boa, ela apresenta coisas muito boas, mas esse negócio de superaquecer, de ter um corpo muito frágil, é um detalhe que faz a câmera perder muitos pontos. E câmera que superaquece normalmente é uma câmera com um sinal de que a vida útil dela não vai ser muito longa e também não vai ser muito utilizável, vai ficar esquentando e parando toda hora. Você encontra até no AliExpress, galera, um mini ventiladorzinho pra você pôr atrás do corpo da câmera para ela resfriar. Então olha que nível chegamos, né, Sony? Você não poderia colocar, né, um sistema de resfriamento melhor nessa câmera. É bom, isso é assunto para outro vídeo. Então a ZV-10 não ganha em nada, é ruim. Esquece a ZV-10, é uma porcaria, não serve para nada. Na realidade a ZV-10 ela ganha muito quando
quando a gente fala em questão de preço, né? A ZV-1 para alguns casos é inacessível. 17 mil reais uma câmera para criador de conteúdo é muito cara. São poucos os criadores de conteúdo que vão ter acesso e os filmmakers também vão ser poucos que vão ter acesso. Quando a gente fala de câmera a mais de 10 mil ali, são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de equipamento e ainda mais em um curto tempo de carreira. Para quem tá começando agora, a ZV-1, se você conseguir comprar fora ou pegar uma câmera mais barata, eu até não recomendaria ela em 100% dos casos. Se você trabalha com filmagem, você é filmmaker, mas trabalha com isso, eu recomendaria mais uma FX30, que tem mais ou menos o mesmo preço. Acho que a FX30 ainda é um pouco mais barata, mas é uma câmera com corpo muito melhor, com resfriamento, saída output em RAW, então você consegue evoluir ali, né? Mesmo que ela não seja full frame, ela grava 422 10 bits também. Então assim, é uma câmera muito interessante. As lentes são mais baratas, ela tem um corpo mais bem construído, é feita para trabalhar. Enquanto quando a gente tá falando da ZV-1 é uma câmera para criador de conteúdo. Ah, mas criador de conteúdo não trabalha? Lógico que trabalha, mas normalmente ele trabalha para si próprio. Então o uso é muito mais para ele. Então, quero gravar uma coisa aqui, eu consigo controlar. Com o caso da gravação profissional, às vezes você depende de uma outra pessoa e fica gravando muito, e a pessoa erra e você grava de novo. Então assim, a FX30 pode ser uma opção tão boa quanto a ZV-1, mesmo não sendo full frame. Se você quiser também assistir o vídeo da FX30 e ver se ela é uma câmera legal e se vale a pena ou não, tá linkado aqui no card a Sony FX30, o review que a gente fez dela, uma câmera muito legal. E no que a ZV-10 vai ganhar de cara assim, é ter lentes muito mais baratas, um corpo muito mais barato também, porque o corpo da ZV-1 e as lentes pra ZV-1 são muito mais caras. Os arquivos da ZV-10 são muito mais compactos, então às vezes quer fazer uma câmera de cima, né, pra pegar de cima pra baixo, quer comprar uma câmera de backup, vou comprar uma ZV-1 porque também grava em 422 10 bits. Cara, né? Se você consegue comprar 3 ZV-10, 4 ZV-10 no preço de uma. Então, pensa um pouco nisso daí, mas a ZV-10 vai ganhar em muitos sentidos quando a gente tá falando de investimento. Preço de câmera, preço de lente, preço de cartão. A ZV-1 você precisa de cartões muito mais rápidos, cartões que custam às vezes R$ 1.500 um cartão V90, tá? É bem mais caro. Ah, mas eu posso comprar a ZV-1 e comprar um cartão mais barato. Então compra a ZV-10. Você não vai estar utilizando o potencial máximo da câmera, então se você não consegue utilizar o potencial máximo da câmera, não tem por que você ter ela. E para quem tá querendo começar e tá em dúvida qual câmera comprar e tal, talvez a Sony ZV-1 seja a melhor câmera para você, a gente tem um vídeo falando só da ZV-10, que tá linkado aqui no card, e também um vídeo da ZV-10 versus da 6500, que são câmeras um pouco distantes ali de idade, mas que meio que são concorrentes, tá bom? Então vou deixar o link aqui também para vocês assistirem. E para finalizar isso daqui, desse lado direito tem os benefícios da ZV-1, enquanto desse lado esquerdo tem os benefícios da ZV-10. Aí você olha, avalia o preço, as condições e se você pode investir para fazer uma compra ou não dessa câmera, tá? Eu acho que se você estiver pensando em colocar na balança a ZV-10 e a ZV-1, é uma balança... Elas não têm o mesmo peso, acredita? Uma tem 800 gramas, a outra tem 500. Olha que loucura. É importante você colocar na balança para ver se faz sentido, porque essa comparação, ela não é 100% justa, mas tem muita gente que vai ficar pensando, eu compro uma ZV-1 uma ZV-10, eu invisto em qual? É um mundo completamente diferente, tá? A ZV-1, ela tá para competir muito mais com a FX30, com uma 7.4 do que de fato com a ZV-10. E se eu fosse escolher entre Sony ZV-10 e Sony ZV-1, eu escolheria me inscrever no canal da Na Estrada para assistir o próximo vídeo e saber qual que é a melhor opção, para não fazer uma cagada e depois me arrepender. E se eu fosse escolher entre a ZV-10 e a ZV-1, eu me colocaria numa posição onde eu entenderia quem eu sou e quem eu quero ser. Eu quero ser um criador de conteúdo, eu quero produzir conteúdo para mim. Esse é meu foco e eu não vou sair do meu foco, eu quero investir, eu compraria a ZV-1. Eu posso investir, eu compraria a ZV-1. Agora, eu tô começando no mundo da filmagem, eu quero produzir pra mim, mas ainda tô aprendendo, eu tô estudando, eu preciso comprar uma primeira câmera e tal. Não dá pra indicar vocês comprarem a ZV-1, gente, é outro mundo. É um mundo que vai dificultar muito seus processos de evolução. Então compra a ZV-10, testa com ela tem um mercado muito bom de revenda, compra, testa, aprende, deixa de backup, qualquer coisa você vende e depois investe numa ZV-1 ou em outra câmera que eu recomendaria mais para quem quer trabalhar, a Sony FX30, tá bom? Então é isso, agora avaliar se faz sentido para você ou não, baseado nos testes que a gente colocou também, e se você quiser ver mais vídeos assim e mais dicas assim, eu sugiro que você comente aqui embaixo pra gente saber qual tipo de câmera você gostaria de ver no embate aqui no canal, e também, se você gostar, não esquece de se inscrever, deixar seu like e aparecer no próximo vídeo aqui junto com a Na Estrada, tá bom? É isso, a gente se vê na estrada e até a próxima.